Esse jogador aqui precisa ser o lateral do Fluminense em 2023 e nesse vídeo aqui eu vou te explicar o porquê que eu tô falando isso. Quem é esse jogador? Onde joga? Né? Do que vive, do que sobrevive, né? Amanhã no Globo Repórter? Não, hoje aqui na Central Fluminense você vai debater comigo aqui esse nome, porque eu acho que é uma oportunidade perfeita para o Fluminense, numa posição muito carente para nós, dando sopa demais aí pra gente, tá? E eu vou falar desse atleta aqui nesse vídeo, vou comparar também, tá? Nesse vídeo trazer os números dele e comparar também com alguns jogadores da posição que estão sendo especulados, pedidos pela torcida do Fluminense. Por aqui a gente vai debater bastante, tá? Esse jogador. Só antes, o assunto é bom e temos muita coisa para dizer, mas antes da gente partir, eu só quero pedir para você deixar um joia nesse vídeo, tá? Aqui embaixo tem um botãozinho aí do joia. Aperta aí, cara, que dá uma moral absurda pra gente que produz conteúdo aqui no YouTube sobre o Fluminense diariamente para você, tricolor, ficar bem informado. A gente traz aqui, compila as principais notícias, traz análises, debates, lives, oportunidades de mercado, como nesse vídeo. Então, assim, muita coisa boa. Deixa o like aí que você vai fortalecer demais o nosso trabalho por aqui, tá certo? Vamos lá, galera. Assim, eu acho que não precisa nem falar muito, né, sobre como a lateral esquerda do Fluminense é um problema, né? A gente começou essa temporada vamos lá, a gente terminou 2021 com o Marlon ali, né? Tinha Marlon, Egídio e Danilo. Danilo e Egídio saíram. O Marlon acabou ficando, né? Mas ostracizado. Até chegou a ganhar algumas oportunidades. Mas o Fluminense foi ao mercado e trouxe Pineda, um lateral equatoriano de 29 anos, que nunca havia jogado fora do Equador, e Cristiano, né? Cris Silva, capitão Moldávia, que havia se destacado, né? Lá no Sheriff da Moldávia e veio para o Fluminense custando, né, seus maravilhosos 9 milhões de reais e não resolveram em nada o problema do Fluminense. Né? A gente passou aí o ano, maior parte do tempo, usando Caio Paulista na posição. Recentemente, Calegari jogou por ali, o Iago também já jogou por ali. Enfim, já ficou bem claro que o Fernando Diniz não confia, né, em Pineda, todo mundo já sabe que vai sair do Fluminense, e que não confia no Cristiano, né? E esse jogador que eu trago aqui, cara, para mim, assim, é uma oportunidade perfeita para o Fluminense. Porque, ó, idade boa, tá? Jogador de seleção, tá? Sem custos, né? O Fluminense tem que pagar salários e luvas. Não existe contratação 100% de graça. Mas é melhor você não precisar pagar nada ao clube, né? Comprar o passe do jogador. Até porque quando você compra o passe do jogador, você também paga luvas ao atleta, tá? Números muito bons. Então, assim, só tem vantagens nesse atleta, tá? Eu só vejo vantagens nesse atleta. De quem que eu tô falando, cara? Eu tô falando de Gabriel Suaço, lateral esquerdo do Colo-Colo do Chile, tá? Lateral chileno do Colo-Colo, com convocações para a seleção principal do Chile. Beleza, a seleção chilena já não está vivendo mais aquela fase maravilhosa que viveu, o campeão de Copa América, aquela geração do Vidal, que agora tá até aqui no Brasil, né? Velho, Eduardo Vargas também aqui no Brasil, enfim, não é mais a Valdívia, não é mais aquela seleção chilena, mas ainda assim é um jogador de seleção, né? Uma seleção que tem ali algum nível. Tá, Pineda também é jogador de seleção. Então, assim, não é por ele ser jogador de seleção chilena que eu estou trazendo aqui nesse vídeo. É pelas outras coisas que eu vou citar aqui agora. Acho, tá? Já para começo de conversa, acho uma aposta muito mais interessante do que o Pineda. Gabriel Suaço tem contrato com o Colo-Colo até o final dessa temporada, até o final desse ano. Então poderia assinar gratuitamente, tá? Com o Fluminense acertaria os salários com ele, pagaria luvas ao atleta, ao empresário do atleta. Já é uma aposta por si só bem melhor do que a do Pineda, né? Que é um jogador de 29 anos, equatoriano, que, enfim, teve um destaque questionável e veio para o Fluminense por empréstimo. Né? O Gabriel Soares já viria em definitivo. Enfim, Pineda, se desse errado como deu, tá aí, ó. Já foi embora por empréstimo. Eu não acho que esse tipo de negociação, ainda mais para um jogador de idade avançada como ele, é bom para o Fluminense, porque se jogasse bem, o Fluminense tem que desembolsar uma grana aí num jogador que, enfim, já tem, como eu disse, sua idadezinha avançada, tá? Então, assim, só por isso aí eu já acho que o Gabriel Suaça é um nome interessante pra gente ficar de olho. Aí agora, cara, eu vou jogar aqui na tela os números dele nessa temporada, porque eles me surpreenderam, tá? São melhores do que eu esperava. Peguei aqui os números do campeonato chileno desse ano, tá? Lembrando que ele atua pelo Colo-Colo. Daqui, ó, ele é essa figura aí, ó. 26 jogos, os 26 como titular, 3 gols, 2 assistências,
1,5 interceptações por jogo e 2,6 desarmes por jogo, ou seja, um lateral que tem sua chegada ao ataque, tá? Tem 5 participações em gols aí em 26 jogos, dá mais ou menos uma média de uma participação a cada 5 jogos, né? Não são números de Reinaldo, o número do Reinaldo ofensivamente em participações é absurdo, até porque é um jogador que bate falta, bate pênalti, bate escanteio, né? Acaba inflando essa situação. Mas são números interessantes do Gabriel Suaço, tá? Já que eu citei o Reinaldo, eu vou botar aqui uma artezinha. Essa arte é um pouco antiga, tá? Depois disso, o Reinaldo já fez mais 2 gols e deu uma assistência. Então a gente acrescenta aqui falando, tá? Mas aqui, ó, Reinaldo tinha feito até então 22 jogos, 13 como titular. Tinha feito 1 gol e dado 5 assistências. Agora já tem 3 gols e 6 assistências. E aqui estavam os números dele na temporada, né? Um lateral que entrega muitas participações, mas já tem seus 33 anos e agora tá rolando esse papo de que o São Paulo quer renovar o contrato dele, né? Então pode acabar dificultando uma possível contratação do Reinaldo. Outro jogador que a torcida do Fluminense pede muito. Sempre que a gente fala de lateral esquerdo, citam esse nome aqui, tanto no Twitter, quanto no YouTube, quanto no Instagram, enfim, mesa de bar, todo lugar que eu ouço tem tricolor falando desse jogador aqui, que é talvez o principal destaque na lateral esquerda da posição, não, né? Na lateral esquerda do país no ano, que é o Juninho Capixaba, né? Do Fortaleza. Essa artezinha também é um pouquinho mais antiga, tá? Depois disso ele meteu mais 2 gols e deu mais uma assistência também, mas até então tinha 29 jogos, 27 como titular. Mas o ponto que eu quero trazer aqui para chamar a atenção não é nem a participação ofensiva do Juninho Capixaba, são os números defensivos, porque quando eu fiz vídeo aqui comentando sobre o jogador, volta para mim um pouquinho aqui, eu destaquei que os números defensivos do Juninho Capixaba me surpreenderam muito, e positivamente. Por quê? Porque a gente ouve falar muito que o Juninho Capixaba é um lateral muito ofensivo, eu sempre ouvi isso. O Juninho Capixaba é um lateral muito ofensivo, mas defensivamente deixa a desejar. E os números defensivos dele são considerados muito bons, tá? Vou botar aqui na tela de novo, olha lá, 1,9 interceptações por jogo, 2,4 desarmes por jogo. Números muito bons defensivamente do Juninho Capixaba, que é um jogador que está muito valorizado, tá? Final da temporada 2022 provavelmente é a grande opção, né? A grande chance do Juninho Capixaba de fazer um grande contrato na carreira dele, no primeiro grande contrato, vamos botar assim. Por quê? Porque ele começa lá no Bahia, aí vai para o Corinthians, passa pelo Grêmio também, mas não consegue se firmar em time grande, volta para o Bahia, também tem uma temporada mediana, e agora esse ano no Fortaleza está muito bem. O contrato dele com o Fortaleza acaba no final do ano, e o contrato com o Grêmio acaba em fevereiro, ele deve assinar com uma outra equipe. Botafogo, São Paulo, Cruzeiro, são alguns dos times que estão de olho nele, inclusive o próprio Fluminense, né? Beleza. Juninho Capixaba a gente já sabe, a gente já ouviu falar. E o Gabriel Suaço? Vou voltar com os números dele aqui na tela, olha isso. 1,5 interceptações por jogo. Juninho, 1,9. 2,6 desarmes por jogo. O Juninho eram 2,4. Ou seja, o Gabriel Suaço tem um pouquinho a mais de desarme por jogo que o Juninho e um pouquinho a menos de interceptação. Então, assim, os números defensivos que eu elogiei muito do Juninho Capixaba, o Gabriel Suaço também apresenta, né? E é um jogador que, assim, não tem tanto esse apelo aqui no futebol brasileiro, a gente não vê o nome dele sendo tão ventilado quanto o do Juninho Capixaba, por exemplo, é. Então, assim, é um nome, cara, que eu acho que assim, o diretor do Fluminense não pode deixar passar por estar de graça. É uma aposta que faz muito sentido, né? A gente já tem o Pineda saindo, beleza, tem a questão do limite dos sul-americanos. A gente vai ficar ainda com Alan, que conta, né, infelizmente, Michel, Cano e Arias. Mas o Gabriel Suaço fecharia aí esse quinto nome, não teria nenhum problema, e aí para trazer mais algum gringo teria que negociar o Michel, o Alan, enfim, né? Mas eu acho que o Gabriel Suaço seria uma boa opção, porque lateral esquerdo é uma posição escassa. Você tem aí Reinaldo, que a torcida do Fluminense tem muitas restrições, Juninho Capixaba, você tem o Matheus Bidu, que também muita gente tem restrições, e Felipe Jonathan. Então, acho que são assim, os 4 nomes que a gente pode citar de laterais esquerdos aí, que acho acessíveis para contratar, tendo ainda o Felipe Jonathan um pouco mais caro que todos esses. Eu acho o Gabriel Suaço uma aposta muito mais interessante do que todos. É um jogador, repito, de seleção chilena e capitão do Colo-Colo, né? Importante. Que na fotinha acho que dá até para ver, não? Não dá. Corta o braço dele. Mas ele é capitão. Ele atualmente é capitão da equipe do Colo-Colo. Ou seja, é um jogador que já tem aí um pouco de experiência, apesar de não ser velho, né? 25 anos, tá aí na flor da idade. Cara, eu acho que essa contratação seria espetacular para o Fluminense, tá? O Gabriel Suaço seria uma grande contratação do Fluminense para a posição. Esse tem que ser o nome, cara. Assim, a diretoria do Fluminense espero que esteja de olho nesse jogador, que ele esteja no radar e que o Fluminense vá atrás, cara. Porque é um nome, assim, uma oportunidade que não passa toda hora, entendeu? É a estrela cadente passando aqui, você tem que fazer o pedido logo. Se não, meu amigo, nunca se sabe, né? Quando vai passar de novo. Para mim, o Gabriel Suaço
é precisamente esse caso. O Fluminense tem que ir atrás desse jogador. Mas, claro, essa é a minha maneira de chegar. Eu quero saber de vocês. Já viu o Gabriel Suaço jogar? Acha bom ou não acha? Deixa a sua opinião. Ainda prefere Reinaldo, Juninho Capixaba ou outro lateral? Solta a voz aí no comentário. É importante a gente trocar essa ideia, claro, sempre em prol do Fluminense, em prol de melhorar o nosso clube, em prol de ver o Fluminense sempre campeão. E quando você correr aí no comentário para fazer a soltar a sua opinião, você vai ver um comentáriozinho nosso aí fixado, um link. Cara, não ignora isso não, tá? Se ignorar isso aí vai ser uma grande decisão errada da sua vida. Por quê? Porque esse link é a vitrine da Central Fluminense da Centauro, né? A gente é parceiro da Centauro e lá estão separados os principais produtos do Fluminense que estão na promoção lá na Centauro, tá? Mês de novembro tem muita promoção, a gente separou tudo do Fluminense que tá em promoção lá. Então, assim, corre lá, bota o cupom Central10, tem muita coisa bacana para você comprar do Flusão lá com um precinho camarada, tá? Não perde essa chance, valeu? Ó, agora eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores, tamo junto.